Glória a Deus. Se encontramos neste momento, paramos para em mais um momento meditar na palavra de Deus. Dá glória ao Senhor pela sua palavra e por cada oportunidade que é nos concedido. E neste momento se encontramos aqui para meditar e compartilhar com todos vocês. Eu quero ler um texto na palavra de Deus. Gostaria que você ouvisse com atenção. Se não der para a gente meditar, eu vou apenas ler, porque praticamente é o quase o capítulo da carta do apóstolo Pedro, do capítulo 2, do versículo 1 até ao versículo 22. E com isso, pode o tempo não nos conceder para refletir, meditar no que revela a palavra de Deus, mas só a leitura da palavra, Deus já fala suficientemente ao nosso coração para que venhamos entender e crer no que o Senhor está falando através da sua palavra. Então lhe peço, ouça o que diz a palavra de Deus e, se puder, abra a sua Bíblia e examine com mais atenção e com mais tempo à vontade para buscar o conhecimento da palavra de Deus. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de longo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não domita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, e pondo-as para exemplo aos que vivesse impiamente. Livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reserva os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que servem segundo a carne andam em concupiscência da imundícia e despreza as dominações. Atrevidos, obstinados, não receia
blasfema das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciar contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça. Pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, notóas são eles maculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, engordando as almas inconstantes, tendo o coração necessitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direto, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvem levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reservam. Porque, falando coisa muito arrogantes de vaidades, engordam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastados do que andam afastado dos que andam em erro, prometendo em liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor, o Salvador, Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas, vencidos, tornou-se em último estado pior do que o primeiro, porque melhor eles foram não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o e desviarem-se do santo mandamento que eles foram dado. Deste modo sobreveio eles o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojador de alma. Glória a Deus. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 1 até o 22. Está aí uma recomendação da palavra de Deus, como falei para você. Só deu para a gente ler esse texto, um texto muito abrangente da realidade que se vive, seja pela vida espiritual, seja pela vida humana, seja na presença de Deus, seja na forma do mundo. Esse texto ele é um texto que nos traz o conhecimento, a vontade de Deus. Leia em casa e medite. Até a próxima, se o Criador nos permitir.